Olá, bem-vindo a mais um Remédio Natural, né? Hoje nós vamos atender um pouquinho aí a vários e-mails, né? E vários questionamentos sobre sintomas como refluxo, né? O que isso pode estar, pode estar causando, como é que a gente pode fazer para evitar, né? E até reverter mesmo esse processo. E aí a gente vai entender um pouquinho como é que é esse processo digestivo, porque se eu entender como é que é o processo normal, fica fácil entender o que quando eu tenho um distúrbio, principalmente na digestão gástrica, isso vai refletir em vários sintomas, entre eles o refluxo, né? E pensando num processo, eu falo que nada no organismo é por acaso, né? Então, se a gente pensa num processo de ingestão e digestão, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que paladar só existe na língua, né? Então, o único lugar que a gente sente sabor é na língua. Também não é por acaso. Além do prazer de comer, ele já induz a um processo onde eu deveria ter o quê? Mais uma mastigação adequada, com mais calma, porque é aqui que eu sinto o paladar do alimento que dá o prazer. Todo esse processo de sensação do paladar já vai ajudando a melhorar a produção de sucos e enzimas digestivas para digerir esse alimento. Além da saliva, né, produzida nesse processo, conter substâncias que fazem uma renovação das células epiteliais, ou seja, as células que recobrem a mucosa do estômago, do esôfago, do intestino, né, para que a gente mantenha isso sempre sobre equilíbrio. Depois que a gente mastiga, aí esse alimento vai estar passando, depois que a gente engole, né, esse alimento vai estar passando pelo esôfago e vai parar lá no estômago. E no estômago ele vai parar pelo menos 1 hora. E por quê? Porque no estômago existe naturalmente ácido clorídrico, ou seja, o estômago é preparado para conter esse ácido extremamente ácido, que é o ácido clorídrico. Também não é por acaso. A gente precisa desse meio muito ácido para que o alimento, quando chegue, ele comece a ser... a ação desse ácido vai ativar a enzima que vai digerir proteína para evitar que proteínas mal digeridas gerem processo inflamatório. Esse meio ácido vai ionizar a vitamina e mineral para que a gente consiga absorver esses micronutrientes no intestino. E esse meio ácido vai controlar o desenvolvimento de fungos e más bactérias, que, como vocês já viram anteriormente, se isso não for feito, desestabiliza toda a microbiota intestinal, levando à desbiose, né? Então, com certeza, todo esse processo é extremamente necessário que ele seja feito a contento, né? E a hora que o alimento vai chegando no estômago, ele vai sofrendo um movimento de propulsão e vai formando o que a gente chama de quimo, né? E obviamente esse quimo é ácido. Quando ele começa a ser passado para o intestino, esse pH adequado do quimo estimula a liberação de várias enzimas, vários hormônios, ou seja, várias substâncias que vão produzir, que vão ativar a digestão no intestino. E se esse pH não está ácido adequado, não ativa, por exemplo, uma substância chamada secretina, que vai ser responsável por produzir enzimas proteolíticas. E uma proteína que não consegue ser digerida adequadamente, ela vai desde ser alimento para bactérias gram-negativas, que pode causar uma série de distúrbios no organismo, como nós já vimos, e também predispor essa proteína mal digerida a ser absorvida e gerar processo inflamatório. Então, eu só dei esse início para a gente perceber quão importante é o processo de ingestão e digestão para que todo o resto do organismo consiga funcionar adequadamente, né? E ainda, né, dentro desse contexto, o quanto é importante evitar a ingestão de líquido durante a refeição e na primeira hora que termina de comer, para não diluir esse ácido clorídrico, para a gente otimizar esse processo de digestão e absorção. E quando isso não acontece como deveria, que sintomas a gente pode ter, né? Então, vamos lembrar do processo natural que a gente vê como é que isso pode se desenvolver.
Se a gente, por um acaso, não está produzindo adequadamente ácido clorídrico no estômago, ou porque está com deficiência de nutriente que produz ácido clorídrico, ou porque pode ter tido a presença de bactérias como H. pylori no estômago, que pode inibir a produção natural do ácido clorídrico, ou porque muitas vezes faz parte da pessoa, da característica da pessoa, ter naturalmente uma diminuição na produção desse ácido clorídrico. É comum, não é regra, por isso não entenda como regra, mas é comum pessoas do tipo sanguíneo A ter mais dificuldade de produzir esse ácido clorídrico, tá? Embora eu sou O com característica de A, então não é uma regra, tá? Mas são coisas comuns de acontecer. Ou seja, então pode ser um processo natural do organismo, pode ser um processo que ocorre por causa de algumas deficiências e pode ser também por erros de comportamento alimentar. Né? Então, pensando um pouquinho antes aí no erro de comportamento alimentar, que fatores podem fazer a gente levar essa digestão de uma maneira geral a parar, a não acontecer como deveria? Um desses fatores é comer apressada, preocupada, nervosa, estressada, ansiosa. Quando a gente está nesse processo de agitação, de nervosismo, de preocupação, de estresse, libera hormônios do estresse, chamado de catecolaminas. Então, o que acontece com as catecolaminas? Elas são liberadas para preparar a gente para lutar ou fugir. Então, se eu estou comendo e estou nesse nível de estresse, quando o organismo pega o sangue e desvia para a extremidade para preparar para lutar ou fugir, a digestão para. Então, a gente ouve do pessoal assim, parece que a comida parou. Parece não, parou mesmo, né? Então, erros de comportamento alimentar, sim, dá 2 mastigadinhas e engole. Então, a gente já precisa começar a lembrar que estômago não tem dente, né? Então, das 2 mastigadinhas, engole. E as enzimas no estômago, elas vão digerir o alimento pela superfície. Se você dá 2 mastigadinhas e engole em pedaço grande, essa digestão vai ser superficial. E o que não consegue digerir, fermenta. E se fermenta, pode estufar, pode formar gases, pode parar, pode voltar. Então, quanto mais mastigado é o alimento, mais ele libera várias substâncias, a enzima age de maneira mais adequada e a digestão se completa de maneira mais fácil, né? Então, comer com calma, prestar atenção, sentir sabor, respirar, né? Considerar um investimento na saúde e não uma perda de tempo. Porque muitas vezes não dá tempo, vou perder tempo, vou comer uma coisinha para parar de pé. Só que dentro desse processo, a gente precisa lembrar que a única forma de obter a matéria-prima para que o organismo forme e funcione é a partir dos nutrientes que a gente vai extrair do alimento que a gente ingere. E o processo vai começar todinho por aqui, pelo processo de mastigação e digestão no estômago. E se, além disso, além de erros de comportamento alimentar, por exemplo, eu posso ficar longos períodos sem comer. Normalmente, quando a pessoa fica longos períodos sem comer, é até mais comum algumas pessoas falarem, nossa, quando eu fico muito tempo sem comer, começa a dar azia, começa a dar incômodo, começa a dar enjoo. É verdade. E o organismo está mostrando que não é natural ficar longos períodos sem comer, né? Cérebro não tem reserva de energia, então fica muito tempo sem comer, ele começa a liberar hormônios para te mandar energia para o cérebro e isso pode se refletir em sintomas e, claro, principalmente no estômago, né? Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante esse processo. E outra coisa, acho que quem já passou por isso vai concordar comigo. Passa lá 5, 6 horas sem comer. A hora que vai comer, o que vem vai, o que passar foi. A pessoa perde o controle da escolha, perde o controle da mastigação e perde o controle da saciedade. Começa a aparecer um saco sem fundo. E ao passo que quando a gente come adequadamente a cada 2h30, 3 horas, qualidade adequada, boa hidratação, normalmente o organismo tem todas as condições de falar para na hora certa. E quando isso acontece, eu não sobrecarrego a digestão e tudo tem chance de funcionar melhor. Então, sempre que tem um sintoma gastroesofágico, precisamos pensar em todo o processo de hábito alimentar que pode contribuir para isso, tá? E, voltando àquela história do ácido clorídrico. Se como a gente falou, se o ácido clorídrico está adequado, a comida chega, quebra e vai embora, né? No tempo certo, no máximo aí em 1 hora. Mas, e se não tiver adequadamente esse ácido clorídrico? A comida chega, para e fermenta. Se a comida chega, para e fermenta, que sintomas a gente pode ter? Pode ter formação de gases,
Algumas pessoas falam assim, nossa, eu acabo de comer, parece que eu fiquei grávida, né? Então, estufa, incha o estômago, né? Então, sensação de estufamento, sensação de comida parada. Eu tenho paciente que fala pra mim que ele almoça, depois ele não consegue jantar porque a comida ainda tá parada, ainda não fez a digestão. Então, aquela sensação de êxtase, né? de um processo de que tá parada essa digestão. Nesse processo todo, quando a comida para no estômago e fermenta, o que ela pode fazer? Ela pode voltar, cutucar lá a carne e passar para o esôfago. Esôfago não é preparado para ter um trisco de ácido clorídrico. Então, quando esse quimo passa para o esôfago, a sensação que a pessoa pode ter é de queimação, né? Aí fala, tenho azia, eu tenho queimação, né? E aí a pessoa realmente percebe, ela fala, eu tenho refluxo, né? Então, muitas vezes dá aquele gosto ruim na boca e volta, e outras vezes, e dentro desse processo, começa a fazer um processo de irritação, de inflamação nesse esôfago. E por causa disso, ele pode, por exemplo, produzir muco para proteção. E esse muco pode levar a pigarro constante, o tempo todo aquela sensação de né, de estar com pigarrinho constante. E o que é importante a gente também saber é que quando eu falo em refluxo, muitas vezes a gente pensa sempre naquele processo de azia, de queimação, de gosto ruim na boca, só que muitas pessoas podem ter todo o processo do refluxo e não ter sintomas. Ou seja, que sintoma ela pode ter? Pode ter esse sintoma de pigarro, né? Pode ter sintoma de gosto ruim na boca, de tossezinha. Muitas vezes, uma tossezinha que nem sempre ela é produtiva. Então fica aquela tossezinha o tempo todo. O pessoal fala, minha tosse é alérgica, né? Então pode ter tosse, pode ter esse processo de gosto ruim na boca, ou se não pode ter o tempo todo aquele processo de eructação, de que come e fica depois arrotando com muita facilidade, né? Esse processo de eructação que incomoda, certo? E dentro de todo esse processo, o que é comum acontecer, né? Muitas vezes quando tem esses sintomas, ou vai procurar o gastro ou vai procurar o otorrino e em geral acaba fazendo uma endoscopia e vem com o diagnóstico de refluxo, né? Mesmo efetivamente não tendo o processo da azia e da queimação. E aí, o que acontece? Normalmente acaba tomando inibidores de bomba de prótons e digestivos como né, o que a gente tem comercial aí, o Motilio, entre outros. Bom, mas era o refluxo mesmo que estava causando tudo isso? Esse pigarro, essa tosse, esse gosto ruim na boca, essa sensação de inflamação que pode dar na garganta, às vezes até no ouvido? Sim, refluxo pode gerar tudo isso. Mas se a gente voltar e lembrar do processo adequado de digestão, o que faz mais sentido estar acontecendo? Estar com excesso de ácido clorídrico ou estar com falta de ácido clorídrico? Que é exatamente o que faz com que acabe parando essa digestão e gerando todas essas sintomatologias. E a gente sempre precisa lembrar que essas sintomatologias, elas podem ser isoladas, ou seja, eu posso ter um sintoma, né? Mas eu também posso ter um conjunto desses sintomas, tá? Por isso que a gente precisa ficar sempre atento nesse processo, porque aí a gente vai conseguir identificar que alguma coisa não tá certa, né? Porque como a gente brinca, a gente não precisa lembrar que tem nada, né? Não é para lembrar que tem esôfago, não é para lembrar que tem estômago, não é para lembrar que tem dente, não é para lembrar que tem cabeça, né? Então qualquer coisa que a gente percebe que aquilo tá incomodando, alguma coisa tá errada dentro desse processo natural de funcionamento. Se realmente é uma falta de produção de ácido clorídrico e não excesso, o que acontece quando você toma um medicamento que inibe totalmente a produção natural do suco digestivo? Bom, aí vai alcalinizar tudo e os sintomas vão ser controlados, certo? Porém, o problema já era causado pela falta de produção de ácido clorídrico. Então, eu vou estar causando os 10 outros problemas que a pessoa pode vir a ter, né? Inclusive, a má absorção de vitaminas e minerais, principalmente uma B12. Por isso que o uso crônico, o uso prolongado desses medicamentos, hoje são relacionados com distúrbios como Alzheimer e outros distúrbios cognitivos, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem que se preocupar com o uso crônico de alguma coisa que vai
inibir uma produção natural de um suco digestivo, tá? Nada contra quando em algum momento, por um processo erosivo, por um processo de úlcera, por um processo de sintomas que incomodam muito, se use algum medicamento ou alguma substância que controle este sintoma, porque é importante muitas vezes para a gente não ficar se sentindo mal. O que, na verdade, a gente tem que perceber e é importante fazer é reverter o problema, buscando, entendendo as causas e mudando as causas, para não vir a ter a necessidade de fazer uso prolongado de medicamentos que podem sim levar a vários efeitos colaterais no organismo. Quando a gente fala, então, de todas essas possíveis causas de distúrbios que podem acontecer no estômago e no esôfago, na verdade, aí começa a ser dado os nomes, né? Porque assim, o que é esses sintomas? Onde você tem um processo inflamatório local no estômago por não digerir o alimento, pelo alimento fermentar e começar a irritar essa parede do estômago. Como é que normalmente isso vai ser chamado? De gastrite, né? E a hora que você tem um processo onde, além de tudo, esse quimo do estômago vai para o esôfago e começa a dar distúrbios, muitas vezes a gente vai ouvir falar assim, esofagite. Tá? Outras vezes é assim, esofagite de refluxo. E outras vezes é o quê? Refluxo. Quando o processo vai para o esôfago. E quando esse processo está acontecendo no estômago, ele normalmente vai receber o nome de gastrite. Tá? Então, o nome, eu acho que é uma coisa que a gente vai estar recebendo e muitas vezes você recebe o nome para receber o remédio. Né? Então a gente tem que se preocupar que esses sintomas todos estão acontecendo porque existe alguma disfunção, ou seja, a função natural, você não vai nem lembrar que existe esôfago e estômago. Então, quando qualquer um desses sintomas que eu falei estão acontecendo, isso é uma disfunção. Por isso a gente tem que pesquisar as causas que naturalmente estão te predispondo a ter esse tipo de disfunção gastroesofágica. Mas aí eu faço o quê, né? Dentro desse quadro, dessa sintomatologia toda. Primeiro, como eu já falei para vocês, a gente tem que rever todos esses hábitos alimentares para ver se não tem algum fator nesse comportamento alimentar que não está contribuindo para essa sintomatologia, né? Todos que a gente já conversou. E dentro de um processo natural, o que a gente pode fazer para estar revertendo isso? Bom, a primeira coisa, que eu acho que você já estão cansado de me ouvir falar, mas aqui é um dos principais, é uma das principais situações de uso do suco da couve, né? Porque a couve, efetivamente, ela tem uma congregação, ela tem várias substâncias que tem uma ação cicatrizante, uma ação anti-inflamatória e uma ação desintoxicante. Então, quando tem já um processo instalado, uma inflamação no esôfago, no estômago, né, muitas vezes até num processo de uma gastrite erosiva ou de uma úlcera, a couve batida, ela libera uma série de substâncias que são cicatrizantes e que ajudam não só a controlar o sintoma, como a cicatrizar um processo inflamatório existente, tá? Então, e claro, de preferência evitando o próximo. Agora, isso normalmente a gente indica o seguinte, quando existem esses sintomas, o ideal é esse suco de couve e claro, como eu já falei várias vezes, couve orgânica, sempre. O princípio ativo se concentra no talo, assim como o agrotóxico. Então é importante que seja uma couve orgânica. E esse suco de couve com fruta de manhã, né? Perfeito, porque ele já prepara e já defende o estômago. E isso sim, o suco de couve com fruta protege o estômago, ou seja, se tá tomando uma série de medicamentos, se tem que tomar alguma coisa que vai e sabidamente agride o estômago, sempre junto um suco de couve, porque aí a gente vai estar não só protegendo, como até cicatrizando o que pode ter acontecido aí de alteração nesse estômago. Agora, e para evitar o processo? Para a gente aumentar a produção desse suco digestivo, o que a gente tem na natureza que pode ajudar? Uma das melhores coisas é o alecrim, né? E o alecrim pode ser até um chá forte do alecrim, com folhas frescas ou secas,
e consumido sempre logo antes do almoço e logo antes do jantar, para aumentar a produção de suco digestivo, para o alimento chegar no estômago, quebrar e ir embora, né? Só que pode ser usado na forma de suco, pode ser usado na forma de tintura vegetal de alecrim, que normalmente a gente recomenda de 15 a 20 gotinhas diluído em água antes do almoço, antes da janta. É que normalmente, quando você vai trabalhar com uma tintura vegetal ou com alguma coisa assim, precisa da prescrição de um profissional, né? Ao passo que um chá de alecrim mais forte, que possa ser consumido antes do almoço, antes da janta, também tem uma ação eficaz. O maior problema, muitas vezes, é o tempo, né? Não dá muito tempo. Só que se quiser fazer ele de uma vez só e consumir o dia todo, também pode, para facilitar um pouco a vida, né? Mas tem situações que não dá para tomar o alecrim, é verdade. Tem situações como gestação, ou pessoas que naturalmente costumam ter aceleração cardíaca, o alecrim pode facilitar esse processo. Então, nesse caso, a gente tem outras coisas que podem estar ajudando, né? Desde, por exemplo, eu já tive paciente que não aceitou o suco de couve. Mas pode acontecer? Claro, é aquela história que eu falei desde o começo, alimentos que para um é remédio, para outros amargo veneno. Então, não é porque a couve realmente é uma das coisas mais fantásticas que tem, que todo mundo vai aceitar. Mas aí a gente tem um outro substituto que pode ser usado como suco batido junto com fruta, que tem uma ação protetora de estômago muito boa também, que é o inhame, né? Como a gente também já ensinou, a gente já tiveram vídeos também sobre como preparar esse inhame, né? Que é descascar, deixar 2 minutos na água fervendo, jogar e bater, jogar água fora e bater esse inhame com suco de fruta. O inhame também é um protetor gástrico, então também é uma coisa que ajuda bastante nesses sintomas. E em algumas situações a gente também tem como protetor de mucosa gástrica um chá de guaçatonga. Que situação isso seria mais interessante? A gente muitas vezes ouve falar que tem algumas situações onde existe um aumento na produção do ácido clorídrico. Isso até pode acontecer? Com certeza, é uma possibilidade. Mas o que é mais comum do que uma alta produção do ácido clorídrico? Existem algumas pessoas que falam assim pra gente: quando eu tô nervoso, dá dor de estômago. Quando eu tô mais estressado, dá azia, dá refluxo. Quando eu tô mais agitado, o meu estômago fica enjoado. Então, normalmente, quando você vê essa situação, onde a pessoa, quando ela está mais estressada, mais agitada, mais ansiosa, começa a dar sintomas no estômago, normalmente é porque ela perdeu a proteção da mucosa gástrica. Então, como o estômago é naturalmente feito para ter ácido clorídrico, ele tem que ter uma belíssima proteção da mucosa gástrica para que isso não, para que esse ácido não faça um processo de inflamação na parede do estômago. Então, ele tem um muco protetor. O estresse, uma das possibilidades do estresse, normalmente de um alto estresse, é fazer perder a proteção desse muco. Tanto no estômago como no intestino. No intestino interfere na microbiota e no estômago predispõe essa parede do estômago ao ataque do ácido clorídrico. Então, na verdade, não é um excesso de ácido clorídrico, mas uma perda da proteção, uma perda da proteção desse muco. Então, assim, é claro que a gente tem inúmeras possibilidades aí de causa desse processo todo, e uma coisa fundamental é não descartar nunca a consulta médica, tá? Porque a hora que a gente fala de sintomas gástricos, sintomas esofágicos, refluxo, é sempre importante, em primeiro lugar, descartar a possibilidade de ter qualquer processo que seja clínico ou lesional. Não é clínico, não é lesional, então é funcional. E quando é funcional, considerar tudo isso que a gente conversou, além de em várias outras oportunidades, a gente ter conversado sobre o processo de não ficar longos períodos sem comer, uma fruta a cada 2h30, 3 horas, comer comida, não substituir almoço e jantar por lanches, né? Os alimentos que podem provocar, né, distúrbios gastroesofágicos. Nós temos aí os laticínios, que são campeoníssimos, né? Então, leite, queijos, iogurtes, a soja é um grande causador de distúrbio gastroesofágico. O glúten, sim,
mas a soja, o leite e os cítricos, o grupo da laranja, laranja, limão, mexerica, polcã, laranja, lima, são mais frequentes de causar distúrbios gastroesofágicos até do que o glúten. Mas o glúten pode, dependendo sempre de como você observa o organismo. Mas, em geral, os laticínios, a soja e os cítricos são mais facilmente desencadeantes desse processo. Para algumas pessoas, aquela que tem muita dificuldade de produzir ácido clorídrico, a carne vermelha pode ser um problema, porque ela tem uma cadeia proteica muito grande e se não produz ácido clorídrico direito, é difícil conseguir quebrar essa cadeia. Então, são aquelas pessoas que naturalmente percebem que elas vão se afastando um pouco da carne vermelha, elas vão ficando melhor. Né? Mas é um processo bem individual que tem que ser observado. E nós temos também os irritantes gastroesofágicos, né? Quem que comumente é irritante gastroesofágico? Cafeína, açúcar e álcool. São substâncias que facilmente podem irritar tanto a parede do esôfago como do estômago. Então, que cuidado a gente tem que ter? Primeiro, consumir menos, né? O mínimo possível. Então, de uma maneira geral, a cafeína, no máximo 2 vezes ao dia e observar se ainda assim você aceita. Cuidado com o álcool, então quantidade pequena e de 1 a 2 vezes por semana. E o açúcar a mesma coisa, né? Quantidade pequena. E o que é o maior cuidado com qualquer uma dessas coisas, com cafeína, com álcool e com açúcar? Nunca com o estômago vazio. Então, uma fruta, depois um café. Uma fruta, depois um chocolate. Não beba com o estômago vazio. Tenha sempre junto com a bebida alcoólica uma água junto, para ir quebrando um pouco esse processo. E não beba com o estômago vazio. E aí, dentro desse contexto, a gente está evitando os processos funcionais que podem levar a vários distúrbios gastroesofágicos e, como consequência dessas alterações gástricas, sintomas como o refluxo.